Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre limpeza e higienização hospitalar. Então, o serviço de limpeza e desinfecção de superfície em serviços de saúde apresenta relevante papel na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo imprescindível o aperfeiçoamento do uso de técnicas eficazes para promover a limpeza e desinfecção de superfícies. Então, o que quer dizer tudo isso? O serviço de limpeza e desinfecção de um hospital, ele é de extrema importância para que evite e previna as infecções hospitalares. Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre higienização da mão, a importância da higienização, que nós estamos passando por um momento, do coronavírus, que há necessidade de muita lavagem das mãos, muita utilização do álcool em gel. Só que de nada disso também adianta dentro do nosso contexto hospitalar se a gente não tiver uma limpeza e uma desinfecção adequada das superfícies da onde a gente vai trabalhar. Então, qual é a maior necessidade que a gente tem quando a gente recebe o plantão? Então, a gente recebe, lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente faz quando chega no hospital é lavar as mãos, que todo hospital tem pia adequada para isso. Então, lavo a mão, utilizo o álcool em gel, vou receber meu plantão. Recebo meu plantão, vou assumir a minha unidade. Quando eu chego na minha unidade, eu tenho que, por obrigação, colocá-la em ordem e, inclusive, passar alguma substância, que seja próprio daquele imóvel, para que eu faça uma prevenção dessa infecção. Tá? Então, isso também é da competência da enfermagem. O local onde eu vou mexer, eu vou fazer uma desinfecção dessa superfície onde eu vou trabalhar. Então, o que é a limpeza hospitalar? Então, qual é a definição de uma limpeza hospitalar? É o processo de remoção de sujidades mediante aplicação de ação ou energia química, mecânica ou térmica num determinado período de tempo. Então, para cada local do hospital, para cada local que eu trabalho, a enfermaria, a unidade de terapia intensiva, o centro cirúrgico de material, eu utilizo um tipo de limpeza hospitalar, Então, eu tenho uma limpeza que, vamos dizer assim, ela é universal e as outras demais, elas são de acordo com a unidade que eu trabalho. Então, a enfermaria, nós vamos, o pessoal vai fazer a limpeza com determinado produto. No centro cirúrgico vai ser usado talvez aquele produto que usou na enfermaria, mas outro produto também, porque tem outras sujidades, outras infecções e outra necessidade de uma limpeza maior e mais adequada. O que é desinfecção? Para que eu faço uma desinfecção? Então, a desinfecção ela tem por finalidade destruir os micro-organismos na forma vegetativa que existem em superfícies inertes mediante a aplicação de agentes químicos. Então, quando eu faço uma desinfecção, eu passo um produto, que vai destruir os micro-organismos que existem naquela superfície e deixar aquela superfície apta para eu desenvolver o meu trabalho. A descontaminação, ela tem a finalidade de eliminar total ou parcialmente a carga microbiana de superfícies, tornando aptas para um manuseio seguro. Então, nós temos aqui duas terminologias, A desinfecção, que ela destrói os micro-organismos na forma vegetativa, e a descontaminação, que ela elimina total ou parcialmente a carga de micróbios que eu possa ter numa superfície. Ambas, para que seja evitado a contaminação, ou seja, uma infecção hospitalar.
Quais são os tipos de limpeza hospitalar que eu tenho? Então, eu tenho a limpeza concorrente e eu tenho a limpeza terminal. A limpeza concorrente, ela é realizada enquanto o paciente encontra-se internado. Então, a limpeza concorrente é aquela limpeza que é feita todos os dias no quarto do paciente, lava banheiro, limpa o quarto, a mesinha de cabeceira, e ele está internado, né? Então, quando eu digo limpeza concorrente, é feita enquanto o paciente está internado. E a limpeza terminal, ela é realizada após a saída do paciente, seja porque ele teve alta, porque ele morreu, porque ele foi transferido para outro quarto. Então, não importa para onde ele foi, ele não está mais ocupando aquele local dentro do hospital. Lembrando que hoje, gente, as empresas hospitalares, elas terceirizam a limpeza hospitalar. Então, antigamente era de total competência da enfermagem, limpar todo o leito, fazer toda a desinfecção da enfermaria, enfim, fazer uma limpeza de uma forma geral. Hoje, a enfermagem já não tem mais essa competência da limpeza, porém, nada impede e não é contrário você manter a unidade do seu paciente em ordem, tá? Então, você vai lá numa próxima aula, vocês vão aprender limpeza de unidade, tá? Então, vocês vão ver como que limpa o leito e tudo mais. Toda vez que o paciente sai, você tem que fazer uma limpeza no colchão, passar álcool 70 para você trocar essa roupa. E daí, a hora que você está fazendo essa limpeza no colchão, para você trocar a roupa de cama para internar um outro paciente, se o leito estiver sujo, cabeceira, grade, tá? Então, nada impede que você vá passar também o álcool 70 nessa superfície, né? Porque às vezes as pessoas entendem assim, a limpeza não é mais da minha competência, a limpeza não é da competência da enfermagem. Tá, a limpeza de vassoura, né? Quer dizer, vassoura nem se usa, desculpa o termo, mas de lavar, de passar pano, tá? Então, isso é da empresa que vai fazer a limpeza terminal ou a limpeza concorrente. Porém, a limpeza do leito, da mesinha de cabeceira, né? Isso continua sendo da enfermagem, porque não tem coisa mais desagradável do que você entrar no quarto do paciente e você encontrar em cima da cabeceira dele, da mesinha de cabeceira, resto de comida, copinho com leite, e pedacinhos de bolacha. Então, não custa nada você estar fazendo essa limpeza e estar mantendo a unidade do seu paciente em ordem, porque tudo isso também leva a uma infecção hospitalar, né? Tudo que é sujeira. A mesma coisa é o que a gente faz em casa. Você mantém seu quarto limpo, higienizado. Então, é isso que você tem que fazer para o paciente. Então, entenderam qual é a diferença entre limpeza terminal e limpeza concorrente? Limpeza concorrente eu faço todos os dias, mesmo o paciente internado. Limpeza terminal é aquela limpeza que é feita após a alta, óbito ou transferência do paciente da unidade. A limpeza de manutenção é essa limpeza, né, que é feita todos os dias. Ela tem como objetivo manter o padrão de limpeza das dependências nos intervalos entre as limpezas concorrentes ou terminais, repondo material de higiene, recolhendo resíduos, manutenção das superfícies, né? Vocês com certeza já foram em hospital ou ficaram com algum parente internado, então vocês observam que assim, toda manhã ou toda tarde, conforme a rotina hospitalar, passa o pessoal da limpeza e faz a limpeza do quarto, do banheiro e tudo mais. E no restante do dia, eles passam recolhendo os saquinhos de lixo, tanto do quarto quanto do postinho, né? Porque tem o postinho também de enfermagem, onde é utilizado, muito feito muita lavagem de mão, jogado bastante papel ou outros insumos que é utilizado, né, para preparo de medicação. Então, essa limpeza de manutenção, ela inclui todo o hospital.
Classificação das áreas hospitalares. Então, agora eu vou falar para vocês qual é a classificação das áreas hospitalares, as de mais e menor sujidade, né? As áreas críticas. Então, são todas as áreas que não são ocupadas por pacientes e onde não se realizam procedimentos. Por exemplo, como está no slide, as áreas administrativas e de circulação. De circulação é a recepção do hospital, como já disse, a área administrativa, escritório, RH. Então, são áreas que não têm a circulação de paciente, refeitórios, vestiários. Então, são áreas não críticas, que não têm a circulação de paciente. As áreas semicríticas são áreas ocupadas por pacientes que tenham doença infecciosa, mas de baixa transmissibilidade. Não é o caso do coronavírus, como a gente está vendo na atualidade. E doenças não infecciosas, isto é, aquelas ocupadas por pacientes que não exijam cuidados intensivos ou de isolamento. Por exemplo, ambulatório, enfermaria. Quando eu falo ambulatório, eu posso falar assim, nas UPAs, quando tem a sala de pré-consulta, tá? Então, são áreas semicríticas, onde passam pacientes com doenças, porém, elas não são consideradas de alta transmissibilidade. Então, são áreas semicríticas, são os pacientes também que são internados nas enfermarias com pneumonia, úlceras de perna e outras patologias. Então, a crítica, não crítica, é quando não tem ocupação de paciente. Então, são áreas que não passam pacientes. As semicríticas são ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade. E nós temos as áreas críticas, que as que oferecem o maior risco de infecção devido ao estado grave dos pacientes e aos procedimentos invasivos que são feitos. Então, são centro cirúrgico, laboratório, unidades de terapia intensiva, né? Que nas unidades de terapia intensiva são realizados muitos procedimentos, né? E dentre esses procedimentos, o risco de infecção se torna muito grande. Por exemplo, um paciente numa unidade de terapia intensiva, ele fica entubado, né? O que é uma intubação orotraqueal? É aquela intubação quando o paciente ele tem uma necessidade de ser entubado porque ele não consegue mais respirar espontaneamente. Então, é passado um tubo, né, através da boca, da traqueia, e ligado num respirador para que faça essa respiração e mantenha esse paciente bem e vivo. Todas as vezes, gente, que o paciente é entubado, o risco de infecção que ele tem pulmonar é muito grande. Por quê? Porque o tubo, ele é um objeto estranho dentro do organismo da pessoa. Apesar de estar fazendo bem para o paciente, ele é um objeto estranho dentro do organismo. Então, ele vai fazendo assim, uma estimulação nas vias aéreas e vai produzindo muita secreção. E essa secreção, como ele já está num lugar onde tem outros pacientes com outras patologias, com alto risco de infecção, essa secreção ela vai se tornando uma secreção, vamos dizer assim, infectada, né? Então, são pacientes que desenvolvem uma infecção hospitalar com bastante frequência. Então, nessas áreas críticas, eu tenho que ter um cuidado redobrado e muito maior, né, para evitar que haja uma infecção cruzada. Né? Vocês lembram lá na primeira aula que eu falei de higienização das mãos, que falei bastante sobre infecção cruzada. Então, a necessidade da higienização das mãos, a necessidade dos cuidados que eu tenho com esse paciente e dos cuidados que eu tenho que ter de limpeza com essa unidade para evitar que haja infecção cruzada, isto é, a infecção de um paciente para outro. Quais são as técnicas de limpeza hospitalar? Então,
eu vou dar exemplo aqui de como é feita, né, a limpeza hospitalar. As paredes e anexos, né, elas são limpadas de cima para baixo em limpezas terminais, iniciar a limpeza pelas paredes e, por último, o piso. Então, paredes e os anexos que tem dentro dessa sala ou dessa enfermaria, eu limpo sempre de cima para baixo e no movimento único também, né? O teto, também num sentido unidirecional, ou seja, não realizar movimento de vai e vem ou circulares. Então, se eu passo o pano de cima para baixo, é sempre de cima para baixo. Eu não posso fazer de cima para baixo e de baixo para cima. Não posso fazer esse movimento, tá? É sempre um movimento único. Pisos de quartos ou enfermarias. Iniciar a limpeza do fundo para a porta de entrada. Pisos de corredores, de dentro para fora e de trás para frente. Eu sempre inicio a limpeza da área mais limpa para mais suja, utilizando 2 baldes de cores diferentes para a limpeza de pisos. Utilizar água e detergente para a limpeza de superfícies. Realizar remoção e tratamento de superfícies com matéria orgânica. Separar panos e fibras para diferentes tipos de superfícies e áreas. Quando eu falo sobre essa técnica de limpeza hospitalar, eu já disse, né, anteriormente também, que antigamente a enfermagem era responsável por toda essa limpeza. E hoje existem as empresas que os hospitais terceirizam para que faça essa limpeza. Então, toda essa técnica de limpeza hospitalar, é importante que o técnico de enfermagem, o enfermeiro também saiba, né, como ela é feita. Por quê? Porque hoje existem muitas empresas terceirizadas e às vezes o treinamento desse pessoal que trabalha nas empresas, ele não é devidamente feito. E muitas vezes você vai observar que a limpeza que eles estão fazendo não é a limpeza mais correta. Então, há necessidade que a gente saiba essa técnica de limpeza hospitalar, como ela é feita, né? Limpar de cima para baixo, num movimento único, aonde que eu inicio primeiro, como que eu utilizo as soluções, né? Apesar de você não fazer diariamente, porque normalmente é feito pelo pessoal da limpeza, há necessidade de você ter o conhecimento. E outra coisa, gente, outra observação, né? Muitas vezes o pessoal está fazendo a limpeza, calça a luva, não as luvas de procedimento, mas aquelas outras luvas de borracha, e aí vai abrir a porta do banheiro ou a porta do quarto para sair porque fez a limpeza e abre com aquela luva. Então é o momento de você chegar, né, delicadamente, educadamente, é óbvio, e falar para a pessoa que assim, não dá para abrir a porta pegando a maçaneta com aquela luva que ele acabou de fazer a limpeza do quarto, né? Porque certamente está contaminado, então não adianta. Quais são os produtos químicos, né, que é utilizado? Então, existe uma gama de produtos químicos e para cada unidade, para cada local, para cada superfície, eu vou utilizar um tipo de produto químico. Então, a aquisição desses produtos, eles devem passar por um crivo, né, da Comissão de Infecção Hospitalar, né, dentro dos hospitais existe uma comissão de infecção hospitalar que eles avaliam, né, quais são os produtos, se os produtos eles estão aprovados pela Anvisa, se aquele produto naquela superfície ele é o melhor para ser utilizado ou não, né? Então, juntamente a comissão de infecção hospitalar, junto com o serviço de limpeza e desinfecção hospitalar, vão ver quais são os produtos mais pertinentes para determinadas áreas. Então, de repente, para fazer uma desinfecção lá na enfermaria, eu utilizo um produto, né, como eu já comentei. Para o centro cirúrgico, eu posso utilizar aquele produto e mais outro, que seja também mais eficaz. Então, existe essa consonância entre a comissão de infecção hospitalar e o serviço de limpeza hospitalar para que resolva quais são
os melhores produtos a ser utilizado na limpeza hospitalar. De repente, né, na hora da utilização para diluir, a gente tem que ter algumas orientações pertinentes. Por quê? Porque tem produtos que eles são altamente tóxicos a hora que você dilui e você tem que se paramentar para estar fazendo isso. Então, quais são os cuidados? A utilização e diluição dos produtos químicos. Seguir a orientação do fabricante, gente. Sempre seguir a orientação do fabricante. Nunca achar, né, que você, desse jeito que está descrito não é para ser feito. Tá, se está descrito, é para ser feito, é para ser seguido. As soluções devem ser feitas sempre acrescentando água ao produto diluidor, isto é, se tiver descrito nas orientações do fabricante. Aí eu tenho o armazenamento, né, aonde guardar esses produtos que eu vou utilizar para desinfecção. Tem que ter um lugar apropriado para isso. Os produtos têm que ser identificados. Então, abrir lá um hipoclorito de sódio, né? Ele já está rotulado, que é hipoclorito. E eu tenho que, além de identificar, eu tenho que colocar o prazo de validade dele. Porque cada produto, quando eu abro, ele tem um prazo de validade. Às vezes ele é 24 horas, às vezes ele usa por 3 dias. Então, cada produto tem o seu prazo de validade e utilização. Eu tenho que observar isso e identificar o frasco desse produto, né? O dia que eu abri, a hora que eu abri e a validade desse produto. Evitar diluições por longos períodos. Então, vou utilizar um frasco por vez. Então, não adianta, por exemplo, eu vou diluir esse produto para facilitar minha vida, vou diluir 5 galões de uma vez. Não é para fazer isso. É 1 galão por vez. Acabou aquele, dilui outro. Acabou aquele, dilui outro. E utilizar equipamentos de proteção individual. Então, quando eu falo aqui seguir orientações do fabricante, com certeza, dentro dessas orientações, ele já descreve quais são os equipamentos de proteção individual que você deve usar. Avental, máscara, gorro, óculos. Então, você tem que se paramentar para fazer a diluição desses produtos. Porque assim, gente, existem produtos que eles impregnam na pele da gente. E eles são voláteis. Então, você não observa que ele impregna em você. Você, às vezes, não sente nem o cheiro dele. E, de repente, você começa a passar mal. Inclusive, alertando, né? Existem alguns produtos no mercado para limpeza de casa, limpeza de banheiro, que eles são assim também. Eles são muito voláteis. Você abre, você não sente o cheiro. E se você estiver num ambiente fechado, você pode até passar mal com isso e levar à morte. Então, tem que tomar bastante cuidado. Os produtos, os critérios de compra, né? Dos produtos que eu vou utilizar. A natureza da superfície a ser limpa ou desinfetada e o seu comportamento perante o produto. Então, vou ver aonde eu vou limpar, qual é a minha intenção, se é fazer uma desinfecção ou se é fazer só uma limpeza, tá? Então, eu começo por aí. Que área que eu vou limpar? O que eu quero com essa limpeza? Então, é o produto que eu vou utilizar. Tenho que observar qual é a corrosão que esse produto produz na superfície a ser limpa. De repente, eu vou utilizar um produto errado em uma superfície e eu acabo destruindo essa superfície, mas não destruo os micro-organismos residentes nela. Então, tudo isso eu tenho que observar. Tipo e grau de sujidade e sua forma de eliminação. Então, qual é a sujidade? Então, voltamos lá na área crítica, semicrítica e não crítica, né? Então, o tipo de sujidade e a forma de eliminação. Vou ver se é área crítica, se é semicrítica, para eu estar determinando o produto que eu vou utilizar. O tipo, a contaminação e a sua forma de eliminação. Os micro-organismos envolvidos com ou sem matéria orgânica presente. Então, tem lugares, gente, que assim, onde tem vômito, onde tem sangue, principalmente em centro cirúrgico, em sala de emergência,
eu tenho que observar bastante qual é o tipo de produto que eu vou utilizar, porque eu preciso de produto que ele haja inclusive na matéria orgânica, que eu jogue primeiro em cima desse vômito ou em cima desse sangue e que ele faça a contenção dos micro-organismos que possa haver nesses dejetos orgânicos, principalmente no sangue, antes de limpar, tá? Então, no sangue lá, normalmente é jogado o hipoclorito numa determinada diluição para que eu destrua, né, os micro-organismos que tem ali para depois fazer a limpeza do local. Observar o grau de toxicidade do produto. Então, vou ver se aquele produto, todo produto químico, né, gente, ele tem uma toxicidade tolerável. Então, eu tenho que observar essa toxicidade e ver se a utilização desse produto, ele vai ser bom para a limpeza, mas ele não vai trazer nenhum prejuízo para o ser humano. Porque não adianta nada também eu utilizar um produto que ele vai retirar tudo, né? Tudo que é micro-organismo, bactéria, etc. Só que em contrapartida ele vai trazer uma intoxicação para a pessoa. Então eu tenho que observar esse grau de toxicidade desse produto. A concentração de uso preconizado pelo fabricante. Então, voltamos lá. Qual é a descrição que existe no rótulo que o fabricante colocou? Então, vamos seguir a instrução do fabricante. Observando que assim, gente, quando eu falo bastante em seguir a orientação do fabricante, eu vou fazer a diluição desse produto, utilizar esse produto, porém eu vou fazer também a avaliação desse produto, né? Se ele é seguro na manipulação, se ele não é, se ele traz benefícios suficientes para aquela unidade que eu estou limpando, se ele não traz nenhum prejuízo para as pessoas que estão utilizando. Então, é um custo-benefício. Eu tenho que fazer o uso do produto, porém, eu tenho que fazer a avaliação desse produto. Porque às vezes eu estou usando um produto que ele não é eficaz nem para limpeza e ainda traz malefícios para as pessoas, porque eu tenho que ver também que muitas vezes esse produto é utilizado na limpeza concorrente quando o paciente ainda está dentro do quarto. Então eu tenho que observar tudo isso aí. Observar o princípio ou componente ativo, né, que tem nesse produto. O tempo de contato para ação. Então cada produto, por exemplo, eu diluo um produto que vai fazer uma descontaminação de pinça. Então, eu vou diluir aquele produto, vou colocar num recipiente para colocar as pinças que foram utilizadas numa sutura ou numa cirurgia. Então, eu tenho que observar qual é o tempo que eu tenho que deixar aquelas pinças dentro daquele produto para fazer a descontaminação para depois eu lavar. Então, às vezes, eu tenho que deixar 15 minutos, 20 minutos. Se eu não seguir de acordo, eu não faço uma descontaminação adequada. Então, não é simplesmente, passo no produto, já passei no produto. Não é assim que funciona. É a mesma coisa de máscara de inalação, né? Então, ela vai ser lavada, primeiro vai ser retirada do paciente, vai ser colocado numa solução, seja lá, né, aquela que é preconizada pelo hospital, às vezes é algum detergente enzimático, né, que é colocado primeiro lá para fazer essa descontaminação. Então, ela tem lá 15, 20 minutos de tempo hábil dentro daquela solução, que daí eu tenho a segurança de poder manipular esse objeto, né, sem estar me contaminando e garantindo, né, uma descontaminação adequada e um produto limpo para ser usado novamente, né? Porque imagina uma máscara de inalação, se ela não for adequadamente limpa, né? É uma coisa que vai diretamente nas vias aéreas. Falar nisso, né, gente, vamos dar uma recordadinha em inalação, que inalação não é um procedimento assim, eu vou fazer uma inalaçãozinha. Não é assim, né? Toda medicação que ela é absorvida por mucosa, por via aérea, ela tem uma absorção muito rápida e muito potente. Então, quando eu faço uma inalação, não é uma coisa tão simples assim, né? Eu tenho que observar o que eu coloco, a medicação, e pensar que ela vai ser muito absorvida por esse organismo.
tanto quanto, às vezes, uma medicação na veia. Ver também qual é a inativação, né, que esse produto faz nessa matéria orgânica. Como ele inativa, em quanto tempo que ele inativa, né? Então, seria esse tempo de contato aqui para ação. A estabilidade frente às alterações de luz, umidade, temperatura de armazenamento e matéria orgânica. Então, quando eu falo nisso aqui, a gente recorre lá no armazenamento. Então, tem produto que você dilui e ele tem que ser guardado longe de umidade, longe de luz, né? Então, cada produto ele tem uma forma correta de ser armazenado. Né? Portanto, a gente volta lá nas orientações do fabricante, né? A incompatibilidade com agentes que podem afetar a eficácia ou a estabilidade do produto, como dureza da água, sabões, detergentes ou outros produtos saneantes. Então, cuidado, porque assim, os produtos eles não devem ser misturados, tá? Então, quando eu uso um produto, eu uso aquele. Quando eu utilizo outro produto, eu utilizo somente ele. Então, eu nunca misturo um produto no outro, a menos que haja indicação para fazer isso, tá? Observar bem a validade, né, para o uso do produto, então é o que eu já comentei, quantos dias pode ser usado, quantas horas, né, porque às vezes eu diluo um produto que ele tem horas, né? Diluo, tem que ser usado dentro de 8 horas. Passou de 8 horas, não adianta utilizar, porque ele não vai trazer mais nenhum benefício para a superfície e nem para, por exemplo, para as pinças que você vai estar utilizando. Então, eu tenho que observar bem o prazo de validade dele, após a abertura desse produto. No rótulo dos produtos saneantes deverá constar, né? Eu já disse o nome do produto e aqui ainda, né, a validade dele, quanto tempo eu posso utilizar. Então, abri um produto, identifico, né? Se ele tiver um nome bem legível, já vai ser mantido aquele nome do rótulo. Aí eu coloco uma outra identificação com a data do momento, né, a data do dia que eu abri, por exemplo, hoje é 19/5, abri o produto às 10h30 da manhã e eu anexo esse rótulo ao produto. O modo de utilizar, destacando-se o tempo de contato, precauções de uso quanto à toxicidade e necessidades de EPI, restrição de uso, composição, teor do princípio ativo. Então, aqui é mais recordando para vocês, tá? Então, modo de utilização. Então, é tudo aquilo que eu já falei, né? Tem que ter precaução, tem que observar a toxicidade, tem que me paramentar para utilizar. E outra coisa, gente, nunca utilize um produto que não tenha indicação. Ele não tem essa indicação, mas vou ver, acho que serve também. Não é assim que procede. Cada produto, ele faz a desinfecção, a descontaminação, tá? E a limpeza de um determinado insumo. Então, eu tenho que seguir a regra, né? Cada produto, para cada superfície, para cada material. Não posso ficar criando coisas, né? O álcool 70, né? O álcool 70, o álcool tão falado, né? Que hoje o povo está até produzindo aí de uma forma errada, né? Então, é lamentável, né? Certas coisas que a gente tem visto aí nos jornais da televisão. Então, o álcool 70, ele possui um princípio ativo recomendado. Ele tem uma ótima atividade microbicida, ele é barato, ele é de fácil obtenção, não é tóxico para a nossa pele, né? Então, devido a todas essas qualidades que o álcool 70 é tão difundido, né? Então, a gente pode utilizar o álcool 70 tanto, né? A gente utiliza tanto no hospital quanto na casa da gente, né? E agora muito mais porque todo mundo acho que adquiriu o hábito, né, da utilização do álcool. Aí a gente tem o hipoclorito de sódio, que é usado como desinfetante e como agente alvejante.
É eficaz contra bactérias e alguns vírus e é frequentemente o desinfetante de preferência para limpar as superfícies em hospitais. É encontrado de forma inorgânica, líquido e orgânica em pó. Então, o hipoclorito ele vem de duas formas. Tanto ele já vem pronto, quanto ele vem em pó para fazer aquela diluição que a gente falou, né? Como ele é diluído, vou anotar o momento que ele foi diluído, o dia, o horário e observar qual é o prazo de validade que eu tenho para utilizar esse hipoclorito após ele ser dissolvido. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Então, eu falei aqui sobre o álcool 70 e o hipoclorito. No hipoclorito, eu quero que vocês pesquisem as indicações e as contraindicações do hipoclorito. Onde eles são utilizados. E logo mais abaixo, eu tenho mais alguns produtos que eu gostaria que vocês pesquisassem e enviassem no meu e-mail para correção. Então, seriam aldeídos, glutaraldeídos, compostos fenólicos, clorexidina e detergentes enzimáticos. Então, esses, gente, são os mais utilizados na área hospitalar, né? O álcool 70, o hipoclorito de sódio, aldeídos, glutaraldeídos, compostos fenólicos, clorexidina e detergentes enzimáticos. Todos eles eu quero que vocês procurem as indicações e as contraindicações desses produtos. O meu e-mail é anahetzheimer@gmail.com. Eu aguardo a pesquisa e o envio dessa pesquisa no meu e-mail. Até a próxima aula.